E essa, Kalina, essa questão aí da queda do número de passageiros no transporte público deve ser um dos principais desafios para o próximo prefeito de São Paulo. Foi o que eu ouvi dos especialistas com quem eu conversei aí nos últimos dias e que a gente acompanha agora, então, quais devem ser esses outros desafios para o próximo prefeito aqui da capital paulista. Um dos impasses que o próximo prefeito de São Paulo vai ter que resolver ao assumir o cargo está relacionado aos subsídios do transporte público. Com a pandemia do coronavírus, o número de passageiros nos ônibus paulistanos despencou. Neste mês, mesmo depois da retomada da economia, apenas 5 milhões de pessoas usaram o transporte na capital paulista em dias úteis. O número é 40% menor do que a média do ano passado. Até julho, a prefeitura já tinha repassado 1 bilhão e 700 milhões de reais às empresas de ônibus, ou seja, 75% do total previsto para este ano. Para o especialista em engenharia de transportes, Horácio Figueira, existem algumas opções para tentar equilibrar essa conta. Multa de trânsito seria aplicada integralmente para financiar o transporte coletivo, para diminuir tarifa, e uma outra medida que teria que ser por lei federal, que é criar um imposto que sobretaxasse a gasolina e o álcool, e aí você reduziria a tarifa dos ônibus aí de todas as cidades do Brasil. Outro desafio do próximo prefeito é melhorar o transporte público para quem mora na periferia da capital paulista. O especialista em mobilidade, Vladimir Maciel, explica que o problema está na forma como a cidade de São Paulo foi planejada, com vias que saem do centro. Para a maior parte das locomoções nossas, a gente tem que ir até a área central e da área central acessar a avenida que parte de lá para outra região. Então a gente congestiona o centro. A solução para isso é você conectar essas áreas, né, não pelo meio da cidade, mas fazer uma volta, um anel, o perimetral. E isso é incompleto no nosso transporte. Se esse transporte perimetral estivesse estruturado, a vida do estudante de nutrição Murilo José da Silva seria mais fácil. Ele mora na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, e antes da pandemia trabalhava na zona oeste. Ele demorava 2 horas para ir e 2 horas para voltar do serviço. E seria muito mais fácil se a gente conseguisse colocar um terminal, um intermediário aqui na Zona Norte para levar as pessoas para esses bairros mais próximos e sem precisar você passar pelo grande centro antes. Eu não precisar cruzar a Marginal para depois voltar para outro bairro, da Zona Norte ou da Zona Oeste. O especialista em mobilidade Vladimir Maciel também critica a falta de conexão entre os diferentes modais de transporte. A gente cria ciclovia, mas ela não conversa com ônibus e com metrô. Estações de trem, de metrô, não são todas que têm condições de você carregar a bicicleta em todos os horários ou guardar a bicicleta.